Muito boa tarde a você. Já lhe convido a compartilhar, curtir, comenta bastante, porque a conversa de hoje ela é especial. Vamos falar sobre vacina, os mitos, verdades, tudo sobre vacinação. Você tem dúvida? Então fica com a gente até o final, porque está no ar a nossa Conversa no Grau. Muito bem, mais uma quinta-feira, estamos aqui com o nosso Conversa no Grau e hoje vamos falar sobre vacinas. Antes disso, você já vai compartilhando, já compartilha aí no grupo da sua turma, já deixa seu like, vai comentando com a gente, porque a conversa de hoje está bem legal. Quem está comigo aqui no estúdio é o professor Júlio. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Fala um pouquinho, quem é o professor Júlio? Olá, boa tarde a todos, né? Então, eu me chamo Júlio Gomes, eu sou instrutor aqui do grau técnico dos cursos de enfermagem, análises clínicas e também do curso de farmácia. Sou biomédico e também sou mestrando pelo programa de pós-graduação em morfotecnologia da Universidade Federal de Pernambuco. E vim aqui compartilhar um pouquinho desses conhecimentos acerca da vacina e esses mitos e verdades que o pessoal vem enfrentando por aí. Tem muita coisa para a gente conversar hoje. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Fica com a gente, você vai ver. Tem um negocinho aí que é bem interessante. Direto da unidade de Guarulhos, professora Tálfica. Acertei seu nome direitinho. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda à nossa conversa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Acertou sim meu nome. Eu sou aqui da Grautec de Guarulhos. Eu sou tutora aqui dos alunos, né, do curso de enfermagem. Eu sou enfermeira formada em obstetrícia e ginecologia, né, e também trabalho em outras instituições. E estou aqui também para esse bate-papo, para a gente tirar algumas dúvidas. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, muito bem. Então vocês dois fiquem à vontade para um complementar o outro e a gente fazer aquele debate de conhecimento, né, de opiniões, para a gente ficar bem legal para quem está nos acompanhando agora. Você já compartilhou? Já deu seu like? Pronto, senta aí que a gente vai começar a conversar. Primeiro falar sobre o que é vacina, professor Júlio. O que é? Eu vejo o pessoal tomando vacina, hoje é uma agulha bem fininha, bem tranquila. Isso. Quem é da minha época, eu não sou tão velho assim, mas quem é da minha época tem uma marquinha no braço de uma pistola, né, que eu tomei quando era criança, que até hoje essa marca ela tá no meu braço. Hoje não tem mais essa pistola. Isso. O que é vacina? Como é que está a evolução dela hoje, principalmente aqui no nosso país? Então, a vacina, na verdade, ela é um composto imunobiológico. Isso significa que vai ser uma interação de um organismo biológico ou parte dele com literalmente o sistema imunológico do corpo humano, do indivíduo, certo? É muito engraçado falar sobre vacina porque muitas pessoas não sabem, mas o termo vacina vem de vaca, né? Vem lá do animal vaca. O que é que acontece? A vacina ela foi descoberta por um acidente. Na época, né, uns séculos atrás, quando o mundo passava por grandes epidemias de varíola. Então, era uma doença de importância muito alta para a medicina naquela época, né? Como tratar a varíola. Até porque as comorbidades deixadas depois, principalmente a sequela mais grave, que eram as manchas que secavam e cicatrizavam, né, das feridas e acabavam deformando, né, aqueles indivíduos, principalmente a região da face. E aí era um problema que incomodava muitas pessoas, né, sair na rua com a face literalmente deformada. E aí um certo indivíduo reparou que o que é que acontecia? As vacas também tinham um vírus, né, que elas se infectavam e que provocavam sintomas muito semelhantes ao da varíola humana, que era o vírus da vaccina, não é? E aí, esses sintomas parecidos com a varíola humana e o vírus também era da mesma família. O que ele reparou? Que os camponeses que cuidavam dessas vacas, né, com essas feridas, não se infectavam pelo vírus da varíola humana. Então ele achou uma semelhança, né, disse, opa, como as doenças são parecidas, e quem mexe com as vacas infectadas não está ficando doente, então tem alguma coisa aí,
né? Ele já suspeitou que existia alguma coisa acontecendo nesse processo. E aí, o que foi que ele fez? Como naquela época não tinha esse negócio que tem hoje em dia de comitê de ética, fiscalização, ele pegou o pus da ferida de uma vaca, né? E colocou numa criança, na pele de uma criança. Somente. Olha o louco. Sim, e aí, por incrível que pareça, deu certo. A criança, ela apresentou uma feridinha só de varíola no corpo, febre muito baixa, então foram sintomas muito brandos. E aí se tornou imunizada, não é? Essa criança nunca mais, após esse procedimento, pegou varíola. E o que é que acontece? Outras pessoas buscaram, né, que é até considerado o pai da imunologia, que é a Jenner, que foi quem desenvolveu esse processo imunológico. Então é bem interessante que a vacina, ela surge assim de uma coincidência absurda, né? Muito bem, eu vou voltar a falar sobre essas questões que parecem ser assustadoras, mas deixa eu ir lá para Guarulhos. Professora Tálfica, os seus técnicos de enfermagem, eles amam essa parte de vacina? Como é que o aluno técnico de enfermagem, ele entende essa responsabilidade, né, colocada para ele, principalmente na linha de frente, e agora, diante da situação que o país está passando nesse momento? Então, complementando, né, o que o colega falou, o Júlio, né, o professor Júlio falou, sobre como iniciou a vacina, né, a vacina, ela se iniciou lá no século XVIII, né, com Jenner, que ele, como o Júlio falou, que iniciou, que teve a descoberta da vacina, né, essa vacina, ela foi descoberta através da varíola, que era contaminada as vacas, né, então nós chamávamos de cowpox, que era a varíola das vacas, e assim iniciou a primeira, né, imunização, que seria a imunização da varíola. Tanto que até hoje, nós tivemos essa imunização em todas as casas, né, engraçado que naquela época não tinha escolha, a varíola, ela tomou uma proporção tão grande, a doença tomou uma proporção tão grande, que eles tiveram que fazer uma cobertura extra, né, na cidade, em todos os locais onde a varíola estava dominante, eles tiveram que forçar a população a tomar a vacina, porque as pessoas, elas tinham uma ideia, né, de que poderia estar se contaminando com a doença. Como? Que eu vou usar uma fração de uma doença no meu corpo para eu ficar imunizada. E é uma ideia de antigamente que ainda se perpetua até hoje, né? Então, nós tivemos até mesmo a guerra da vacina, né? Que ela foi justamente por conta do início dessa vacina da varíola. Então, as pessoas eram vacinadas a pulso, eram vacinadas contra a própria vontade delas, para poder fazer uma cobertura geral da varíola. Até mesmo hoje, a varíola, não só a varíola, mas a poliomielite, elas são duas doenças que foram erradicadas através da PNI, do Programa Nacional de Imunização. Mas entrando então na questão que você me perguntou sobre os alunos, como que eles veem a parte da vacina. É importante, né, para todo profissional de enfermagem, como nós sabemos, a imunização, porque nós lidamos de frente, né, com todos os tipos de doença. Então, nós temos um calendário gigantesco na qual faz a cobertura de várias doenças, né, e para ter a cobertura de várias doenças, elas começaram com uma epidemia, com um surto, né, como nós estamos passando hoje em dia com o Covid. Por isso que nós temos aquele número calendário do Programa Nacional de Imunização dessas doenças, porque elas não surgiram, elas surgiram também e causaram um surto muito grande. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, que todas as doenças que nós estudamos e todas as doenças que são imunopreveníveis que nós temos no calendário, elas não surgiram porque esses imunobiológicos, eles não surgiram apenas para proteção, assim, vamos prevenir. Eles surgiram porque teve acontecimentos, tiveram mortes, né? E logo mais, nós vamos ter também uma nova vacina
uma vacina contra a Covid também fazendo parte do nosso calendário, né? Então, isso se torna muito relevante, os profissionais, os estudantes da área da enfermagem, se dá conta da qual a importância da imunização na nossa área, né? Porque nós estamos de frente com a doença, nós estamos em contato direto com a doença. Então, a importância da vacinação. Então, eles tomam conta sobre essa temática, eles ficam bem entusiasmados, né, com toda a história, a repercussão que nós tivemos da história da vacina, e que hoje ela faz parte da vida de todo cidadão. Muito bem. Professor Júlio, aí vem essa questão, né? Quando a gente, para quem não é da área, que escuta esse método de pegar uma parte da doença e aplicar, injetar dentro do corpo, esclareça para os leigos como eu, e tem muita gente que está também nos assistindo nesse momento, como é feito esse processo de imunização através das vacinas e qual a segurança que as pessoas têm relacionado a elas. Porque, claro, a gente está falando, hoje a gente está vivendo a Covid, né, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre os tipos de vacina da Covid, mas outras vacinas, eu conheço, tem muita gente que nunca tomou uma vacina por essa falta de conhecimento e meio que esse preconceito de como é que eu vou pegar um vírus e colocar dentro do meu corpo. Exatamente. Aí vai que o meu corpo invente de não reagir a esse vírus. Pois é, tem muitos mitos acerca dessa temática. Mas para a gente entender realmente o processo de imunização, a gente vai entender primeiro como é que o vírus tem a capacidade de infectar a nossa célula. Todo mundo já conhece que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, né? Ele precisa de uma célula para sobreviver. Só que para o vírus ele conseguir adentrar uma célula do nosso sistema, é necessário que ele tenha a capacidade de interagir com um dos nossos receptores celulares. Então, nossa célula tem receptor para tudo, para dor, né, para causar inflamação, até receptor para a própria célula morrer. Então, são receptores de diversos tipos. O vírus, para infectar, ele tem que ter a capacidade de se encaixar em um desses receptores, porque funciona como se fosse uma chave numa fechadura. Aquela chave específica abre aquela fechadura. No caso, por exemplo, do novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, aquela proteína que a gente vê que parece as espículas, né, que é a proteína spike, é o alvo daquele vírus, porque é através dela que ele consegue se encaixar em receptores da nossa célula e adentrar. Então aí vai começar o mecanismo de replicação viral. O que é que o vírus vai fazer? Ele vai estimular com que as nossas células produzam mais vírus para ele. Como assim? Através de inserção de pontos do DNA desse vírus ao nosso núcleo celular e, consequentemente, ao nosso DNA misturado, ele vai passar uma mensagem de comando para as nossas células fabricar mais do DNA dele. Então, as nossas células começam a trabalhar para o vírus, né? Produzindo a quantidade excessiva de novas partículas virais. Vai ter uma hora que essa célula vai ter sofrido um estresse tão grande, vai ter sido tão perturbada que ela não se aguenta e se rompe. E aí aqueles vírus que estavam ali dentro, eles atingem a corrente sanguínea e provavelmente vão procurar novas células para infectar. E aí o ciclo não para, né? Enquanto o sistema imunológico ele não dá conta. E aí que está a chave da vacinação, literalmente a chave. Como eu falei, as proteínas interagem especificamente com os receptores. A vacina, ela vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir um anticorpo. Os anticorpos, eles têm a chave específica para se encaixar em um micro-organismo. Então, o anticorpo, ele vai fabricar um encaixe igualzinho ao da proteína spike do coronavírus. E aí vai ser a nossa vingança, né? O sistema imunológico, ele, através dos anticorpos, vão neutralizar os vírus. A partir do momento que há esse encaixe, né, do antígeno ao anticorpo, ou seja, do vírus àquela molécula que o nosso sistema imunológico produziu, há um efeito de neutralização. Aquele vírus, ele se inativa de imediato. Então, é um mecanismo perfeito. Além de que a gente sabe que não existe medicamentos, até então, que tenham a capacidade de matar vírus, né?
É o caso do HIV. É por isso que não tem cura até então, né? Apesar de ter uma vacina em andamento aí, em pesquisa, é uma doença que não tem cura porque os medicamentos, eles diminuem a carga viral, mas não conseguem fazer, literalmente, a inativação do vírus, que seria o que a gente chama de morte, né? Muito bem, muito bem. Professora Tálfica, para o aluno de enfermagem, qual disciplina ele já começa a estudar sobre esse assunto, a se preparar para ser um profissional, para atuar nesse tipo de ação? Qual disciplina do curso ele já começa a ver isso? Então, nós vemos essa disciplina em saúde coletiva. Na saúde coletiva abrange todos os tipos de vacina, como que o vírus ele age dentro do sistema, nas células. Nós vemos também os tipos de prevenções, né, como que pode ser feita a prevenção, e justamente o Programa Nacional de Imunização. Então, assim, vale ressaltar que a vacina ela é fundamental, né, ela veio para nos ajudar, ela veio para contribuir para que a população não morra, né, na verdade, é essa a finalidade da vacina, porque assim, as pessoas tomam a vacina achando que ela não vai ficar mais doente. Tanto que a gente vê muitas pessoas se imunizando hoje com o Covid, né? E acha que já não precisa usar máscara, né? E também existem pessoas que não estão tomando a vacina por medo de morrer, né? Acha que eles pensam assim, eu vou colocar uma fração da doença dentro do meu corpo, como que o meu corpo vai reagir? Com esse tipo de pensamentos, a gente pode perceber que hoje em dia, nem todas as crianças estão sendo vacinadas, né? E com isso, aquelas doenças que eram de infância, elas estão voltando por conta da falta de vacinação, né? De que as crianças não está sendo realizada, não porque não tem essas vacinações, mas por conta da ideia de que seria uma agressão para o corpo, né? Então, tudo isso é falado na disciplina de saúde coletiva. Eu estava até hoje da manhã dando essa aula de saúde coletiva. Então, os profissionais de enfermagem, nós falamos sobre as vacinas, os imunobiológicos, sobre os anticorpos e as doenças, e como que essas doenças reagem mediante a vacinação, né? Justamente na saúde coletiva. E nós estamos tendo, nesse momento aqui, na Grau aqui de Guarulhos, estamos tendo essa disciplina no momento. E foi muito legal até ouvir o Júlio falando, né, sobre que não existe medicação para vírus, né? Então, muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido também, e acredito que as pessoas que estão assistindo também já devem ter ouvido, de medicamentos para curar. Eu vou falar do Covid, porque é uma doença que nós estamos enfrentando atualmente, né? Para curar a doença Covid. Então, não existe medicação para vírus. Vírus, o nosso próprio corpo, ele precisa combater. Nós temos as nossas defesas do nosso corpo, os nossos anticorpos. São eles que precisam estar preparados para combater a doença, no caso, se ela for viral. Doenças como bacteriana, existem medicações, mas para vírus não. Vírus nós só temos medicações para combater os sintomas, mas não para curar uma doença viral. O vírus só vai ser combatido com o nosso sistema imunológico. É diferente no caso do HIV, como foi citado. Por quê? Porque nós chamamos de um vírus inteligente, né? Porque nós temos várias células de defesa do nosso organismo que realizam a defesa do nosso organismo. Nós temos alguns linfócitos, nós temos o linfócito T, o linfócito B e várias outras células que fazem a parte de proteção, né? O linfócito T é um linfócito, uma célula de defesa que ele vai realizar a nossa defesa por parte celular, né? Então, se nós tivermos qualquer célula que esteja trabalhando inadequadamente, esteja fazendo sua atividade diferenciada, esse linfócito, ele faz esse papel de estar eliminando essas células que estejam trabalhando diferencialmente. Ele faz o mesmo papel
no caso de qualquer tipo de organismo, de corpo estranho que entre em nosso organismo. E o que ele faz? Quando ele sente uma ameaça no corpo, ele manda um sinal para o organismo, chamando convocando, na verdade, né? Todas as outras células de defesa para combater aquele micro-organismo, aquele corpo estranho do nosso corpo. O que acontece com o vírus do HIV? Ele vai atacar justamente o linfócito T. E o linfócito T não tem como estar mandando sinal de alerta para as outras células para fazer essa defesa. Então, é o único vírus, né, que, como foi falado, né, que o Júlio até comentou, que até o momento nós não temos como ainda realizar a defesa dele. Nós temos como fazer a sua prevenção, né, que nós já sabemos, né, já ouvimos muito falar sobre a prevenção contra o vírus da AIDS, mas é o único vírus que ainda a gente não tem, tipo, uma vacina, nós não temos algo para conseguir se defender dele. Justamente por ele ser um vírus totalmente diferenciado, e que a gente muito fala que é um vírus, assim, inteligente, né, que ele vai dominar justamente a célula que faz a defesa e que aciona as outras células de defesa. Muito bem, muito bem. Agora vamos entrar no assunto Covid-19, tá? Hoje no Brasil, nós temos, acho que até agora temos 4 tipos de vacinas. Isso. Não é isso? 3 em uso, né? Explique pra gente, professor Júlio, essas vacinas, por que são diferentes? O que existe a melhor, pior, a mais recomendada para uma classe social ou não? A gente não quer entrar em polêmica, né? Mas o nosso objetivo aqui é trazer esse esclarecimento de conhecimento, principalmente para os nossos futuros técnicos, né, que estarão atuando aí nessa área. Pois é, vamos entender. O que acontece é que no Brasil atualmente estão sendo usadas, né, 3 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19. Então é a vacina do laboratório Sinovac, não é que é a Coronavac. Nós temos a vacina de Oxford, junto com o laboratório AstraZeneca, e nós temos a vacina da BioNTech, que é a chamada Pfizer. Entre essas 3 vacinas tem uma diferença muito grande, que está na sua fabricação. E é por isso que, por exemplo, uns apresentam sintomas quando tomam uma vacina, outros não quando tomam outra. Isso está explicado pela sua metodologia. Nós temos vários processos de fabricação de uma vacina. Vamos entender como cada uma está funcionando. A vacina Coronavac, ela é feita com o vírus inativado. Então é como se o vírus estivesse morto. Esse vírus ele é inativado em laboratório por um processo químico ou físico, certo? E aí essa molécula, né, partícula viral morta, inativada, é administrada nos pacientes. Como o vírus ele não está ativo, o sistema imunológico, como eu disse, para combater a infecção, ele não precisa do vírus vivo. Ele precisa o quê? Do formato da proteína, para ele produzir o anticorpo específico. Então é por isso que é uma vacina eficaz. Não é? E que o vírus, mesmo estando morto, as pessoas elas conseguem se imunizar e produzir aquela imunidade específica. Diferente da vacina de Oxford, que é a AstraZeneca. Essa vacina ela já usa uma outra metodologia. O vírus ele está atenuado, então o vírus ele está vivo, né? Está ativo. Só que não é o coronavírus, é um adenovírus provenientes de chimpanzés e que, consequentemente, em laboratório é incapacitado, né, essa função de replicação dentro do organismo humano. Então o vírus ele não tem a capacidade de se replicar no organismo humano, porém ele está vivo. A única diferença é que ao DNA desse adenovírus, a gente coloca um pedacinho do DNA do coronavírus. Sabe qual é o pedaço? O pedaço que diz a informação, né, da proteína spike, que diz como ela é feita. Então o organismo ele vai saber, né, naquele adenovírus, devido à formação dessas espículas e proteína spike na cápsula desse adenovírus, o organismo ele vai promover uma reação de imunização contra aquela proteína que está ali presente. Como o vírus ele está ativado, o nosso organismo ele vai provocar uma defesa, né? Ele vai querer matar.
Então, por isso é comum que as pessoas tenham alguns sintomas que, na verdade, não são sintomas literalmente do vírus, é mais um sintoma imunológico. Isso quer dizer que o sistema imunológico ele está reconhecendo algo que não é próprio, que não faz parte do organismo e que ele está combatendo. Ele quer matar aquele micro-organismo. Então, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, né, de que a reação é algo prejudicial ou do que o vírus de alguma forma está provocando a doença, não. É o sistema imunológico reagindo, né, àquela proteína lá do vírus que está ativado. Já a vacina da Pfizer, ela usa uma outra metodologia, que é uma metodologia inovadora. É bem recente, né, a descoberta e o uso dela. Na verdade, essa é uma das primeiras vacinas feitas por essa metodologia, que é a engenharia genética. Então, você pega lá um pedacinho do DNA do vírus, replica só esse pedacinho do DNA e injeta um RNA mensageiro, né, que é justamente esse pedaço do DNA. Ele tem esse nome de RNA mensageiro porque a sua função vai ser literalmente levar uma mensagem para o núcleo das nossas células. Então, vai ser identificado pelo sistema imunológico, né, a partir das células de defesa, aquele RNA que contém informações específicas contra aquele vírus. E aí o sistema imunológico ele reconhece com quem ele está lidando, fabricando também anticorpos específicos para combater aquela doença. A vacina da Pfizer, provavelmente, a gente ainda não vai afirmar isso com certeza, mas quase todas as pessoas, quando tomarem a segunda dose da Pfizer, podem ter algum tipo de reação, justamente porque já vai ter anticorpos formados da primeira dose, e esse reforço da segunda dose pode dar uma amplificação do sistema imunológico para tentar atacar aquelas moléculas, e aí pode ser que a pessoa tenha uma reaçãozinha, mas vamos esperar para ver se a Pfizer também vai ter alguma reação. Se fala muito no seguinte, isso minha mãe fala direto, tipo, tomei uma vacina, se eu não tiver reação é porque a vacina não pegou. Professor Júlio, isso é real? Eu tomei a vacina, eu inclusive, por conta aqui em Recife, o pessoal de educação tomou, tomei, tive reação, passei 2 dias, um dia de cama e meio dia ali de boa. Tomei a AstraZeneca. Isso. Que aí quer dizer que pegou. É. Meu pai tomou e não teve reação. Então, no meu pai não pegou, é isso? Não, muito pelo contrário. Na verdade, essas reações, ela é uma sensibilização do sistema imunológico. Então, tem pessoas que podem tomar a vacina e não ter nenhum tipo de reação. Isso quer dizer que esse indivíduo ele não está imunizado? Não. Isso quer dizer apenas que ele não teve uma sensibilidade tão grande quanto outros indivíduos, mas que aquele organismo, né, aquele micro-organismo foi adicionado a ele e assim ele promoveu uma resposta específica àquele micro-organismo. Então é um mito você tomar a vacina, não ter reação e pensar que não foi imunizado, né? Isso vai mais da sensibilidade realmente de cada indivíduo. Muito bem. Professora Tálfica, falando sobre esses tipos de vacina que a gente tem hoje no nosso país, cabe também, é importante a população, de forma geral, ter esse conhecimento, mas dentro do que estamos vivendo hoje, o que vier é lucro ou a pessoa pode aguardar por um tipo de vacina que é mais específica para ela? Olha, diante das vacinas que estão sendo oferecidas hoje, é isso que você perguntou? Isso. Então, diante das vacinas que estão sendo oferecidas hoje, cada uma vai ter uma composição, cada uma vai ter uma fabricação diferente da outra, né? Então, de acordo com a composição, se tiver vírus vivo, inativado, se tiver vírus inativado, se tiver vírus atenuado, isso vai depender de cada vacina. Foi como foi explicado agora há pouco, né? A composição de cada vacina. Então, isso quer dizer o quê? Como que eu vou explicar? Eu não posso pegar e falar assim qual das vacinas são melhores, né? Mas quando nós temos, por exemplo, uma vacina de vírus atenuado, a resposta imunológica para aquele tipo de composição, geralmente, é uma resposta que vai ser mais efetiva, né? Em resumo, que aí eu queria que vocês combinassem nisso. Em resumo,
todas elas têm a sua eficácia, né? Isso. E, Sim, no sim. geral, vai depender do organismo o quanto ele vai produzir de resposta àquele vírus. Em resumo, é isso. Perfeito. Porque não tem uma vacina melhor ou pior, mas é muito do que o seu corpo vai produzir de resposta. Exatamente. Vai ser de acordo com que o organismo de cada um, ele vai dar sua resposta de acordo com aquela vacina, porque cada organismo de cada indivíduo é diferente, né? E vai depender também do sistema imunológico de cada um. O meu sistema imunológico pode estar um pouco mais alto do que o sistema imunológico de outra pessoa. Então, vai depender de cada organismo. E assim também, como nós temos medicações que fazem melhor efeito num organismo do que em outro, é a mesma coisa as vacinas. E também depende da composição dela. Tem vacinas que ela vai ter uma resposta muito maior, né? E tem vacinas que vai ter uma resposta menor, porque cada uma tem uma fabricação e uma composição ali nela. Perfeito. Não é isso, professor? Isso, perfeito. É até o exemplo do dipirona e o paracetamol, né? Que tem pessoas que só funcionam com paracetamol, outras pessoas que só funcionam com dipirona. Professor Júlio, entendendo essas composições, né, sobre a importância de tomar vacina, né, sobre as diferentes tecnologias, não pode de jeito nenhum misturar eu tomar a primeira Coronavac e para reforçar eu vou e tomo a AstraZeneca. De jeito nenhum. Não é adequado de forma nenhuma você ser vacinado, né, com doses diferentes de imunobiológicos, justamente por conta das suas fabricações. As metodologias utilizadas, elas são diferentes. E cada organismo ele vai produzir aqueles anticorpos de acordo com a estimulação, né, a sensibilização que foi prestada a esse sistema. Com base nisso, a mistura dos imunobiológicos entre uma dose e outra poderia acarretar, né, num efeito de corte, né, ou o não aumento da quantidade de anticorpos após a segunda dose. Porque a segunda dose, que a gente chama de reforço, ela vai estimular, porque você já produziu anticorpos com a primeira dose, a produção agora de muito mais anticorpos. É como se o sistema imunológico dissesse assim: de novo você aqui, de novo esse vírus aqui, agora eu não estou de brincadeira, eu vou provocar, vou produzir muitos anticorpos, eu quero ver você aparecer aqui novamente, né? Como se fosse mais ou menos essa guerrinha aí entre um e outro. E aí nessa segunda dose você estimula ainda mais essa produção de anticorpos. Tomar vacinas diferentes poderia ter algum tipo de alteração na quantidade de anticorpos que seriam fabricados. E aí, consequentemente, na sensibilização daquele vírus e a suscetibilidade à infecção viral. Perfeito. Professora, exatamente. Professora E sabe também, desculpa, sabe também uma coisa? Como foi falado, a substância de cada vacina é totalmente diferente. Cada pessoa vai ter um comportamento de acordo com cada vacina. Então, vamos supor, é a mesma coisa que for a porcentagem de ação de uma vacina para outra é diferente. Então, não tem como você usar uma vacina, uma marca, e depois você utilizar outra. Tem que ser a mesma quantidade e porcentagem que existe naquela composição igual. Senão é como se tivesse dado um pane no sistema imunológico. Muito bem. Professora Tálfica, veja, quando a gente fala sobre essa produção, né, de anticorpos, já foi estudado que seriam 2 doses suficientes, né, para gerar uma quantidade suficiente de anticorpos para evitar o contágio. Ali tem um percentual para você estar protegido da Covid. Já existem estudos que dizem o período dessa vacina, se ela vai ser uma vacina que a gente vai precisar tomar todo ano, ou vai tomar uma vez só na vida. Tipo, por exemplo, a vacina da gripe, né, que todo ano a gente tem que tomar. É uma tendência que isso também aconteça com a vacina da Covid? Eu acredito que sim. Como a gente tem várias vacinas que a gente precisa estar tomando reforço,
fortalecer naquela dose, eu acredito que a de Covid também. Como ela é uma doença muito nova, né, ainda estão estudando ainda como ela se manifesta, como que ela vai desenvolver ainda, né, ainda temos muitos estudos ainda sobre essa doença, uma coisa muito nova, então eu acredito que ainda tem muita coisa ainda por vir, mas eu acredito assim, por ser um vírus, vai ter que ter reforço, vai ter que ter vacinações, assim, de reforço por determinadas idades. Eu acredito que sim. Mas tudo ainda é muito novo, né? Inclusive as vacinas. Tudo ainda é muito novo, ainda precisa ser estudado ainda um pouco mais. Porque a cada dia, esse vírus ele está se manifestando de uma forma diferente. Cada pessoa está tendo uma manifestação diferente, né? Então, é uma coisa ainda que fica difícil estar afirmando agora, no momento. Precisa-se de mais estudos e de observar melhor como que ele vai se manifestar, como é que ele vai se desenvolver no decorrer. Muito bem. Professor Júlio, daqui a pouquinho você vai me responder sobre essa questão do vírus, que é um vírus novo, e quanto tempo foi pensada aí a vacina da Covid. Daqui a pouco você responde. Agora, para quem está nos assistindo, já compartilhou, já deu seu like, muito bem, já comentou, tem muita gente comentando agora, mas na próxima quinta-feira a gente vai trazer um novo tema que você vai ver agora. Olha aí. Você já deve ter se perguntado, o que faz um técnico de informática? Próxima quinta-feira vamos falar sobre esses profissionais, principalmente esclarecer para vocês o que é o curso técnico de informática do grau técnico. Na próxima quinta-feira você tem que ficar ligado em todos os nossos canais. Fica ligado, já ativa a notificação, estaremos juntos com mais uma conversa no grau especial, curso técnico de informática. Até lá! Muito bem, então fique ligado todas as quintas-feiras, sempre às 17 horas, Facebook, YouTube, Instagram, aqui do nosso grau. A gente está sempre trazendo temas diferentes aqui na nossa conversa. Agora sim, professor Júlio, responda. É uma pergunta que se faz muito, né? Porque geralmente a vacina ela tem um tempo maior para ser construída, Isso. mesmo que, assim, a gente como brasileiro, principalmente brasileiro do século XXI, acaba querendo as coisas tudo rápida e tem muita gente que ainda acha que demorou a chegar. Chegou, mas não é foi algo que foi construído já ou já tinha estudo sobre isso? Então, vamos lá. Isso, inclusive, vai responder um pouco do que a professora ela vinha falando até então. O que é que acontece? Na verdade, foi relativamente simples fabricar a vacina contra o coronavírus, porque os nossos laboratórios, e os nossos laboratórios que eu digo internacionais, né, inclusive o laboratório brasileiro do Butantan, que está criando a Butanvac, pela mesma metodologia do vírus da gripe, né, cultivando o vírus dentro de ovos de galinha. Então, assim, para você ter noção, a gente já tem a expert, né, toda a expert de fabricação de um processo, de um imunobiológico. O que é que acontece? Os testes de segurança e eficácia de vacina, né, que a gente chama de fase 1, basicamente, eles são feitos dentro de laboratórios e isso leva em média de 1 a 2 anos. E isso é para todas as vacinas, tá? Geralmente esse teste, se não passa na fase 1, a vacina ela já vai-se por ali mesmo, nem segue. Esse teste, ele tem essa média de 1 a 2 anos, e em seguida a vacina ela entra para a fase 2, que vai ser testar numa população menor, não é? Você não pode já aplicar em todo mundo, você pega aquele grupo e vai testar agora como a vacina se comporta no organismo humano, e aí você vai fazer um novo teste de eficácia, agora num organismo realmente que vai ser alvo daquele imunobiológico futuramente. E aí, por exemplo, você pega 500 pessoas e divide em 2 grupos, 2.500 e 2.500. Desses, realmente, um grupo toma vacina e o outro grupo toma placebo, ou seja, não é vacina, é como se fosse água, né? Não tem uma substância farmacêutica. Isso, só quem sabe é o laboratório. Nem os profissionais que estão aplicando sabem se estão aplicando vacina ou se estão aplicando
placebo. É realmente algo bem sigiloso. E aí você vai ver desses grupos quais se infectaram. Se provavelmente o grupo que não tomou a vacina, que tomou placebo, vai ter uma quantidade de indivíduos muito grande infectados. Já os que tomaram vacina, mesmo circulando, não é, você vai ver que a taxa de infecção naqueles indivíduos foi menor. E aí você faz esse balanceamento matemático e calcula a eficácia da vacina. Essa é a fase 2. A fase 3 da vacina é justamente, mais ou menos, para a gente testar aquilo, que é por quanto tempo o indivíduo tem anticorpos, não é? E aí você testa isso em média 10 anos, coletando o sangue daqueles indivíduos que foram vacinados e verificando se tem a presença de anticorpos. Então, 1, 2, 3, quando foi no 5º ano, você viu que os anticorpos eles estão decaindo dos indivíduos vacinados. Aí você diz, opa, então a gente vai ter que reaplicar uma nova dose. E aí você vai caracterizar que aquela vacina vai ser aplicada a cada 5 anos, por exemplo. A antitetânica que a gente conhece, que é de 10 em 10 anos. É mais ou menos por esse padrão. Então, a gente fala que o teste de vacina tem essa duração de 10 anos por esse motivo. Porém, a eficácia e segurança ela é basicamente dada em 1, 2 anos de pesquisa de vacina. E aí, como padrão de segurança, vigilância sanitária, OMS, todos os critérios éticos, essa vacina ela passa 10 anos para verificar realmente essa capacidade de imunização. Como nós estamos numa pandemia, né, então foi liberado o uso emergencial dessa vacina. Por quê? A gente já sabe que ela é segura e eficaz. O que a gente ainda não sabe muito bem, né, não tem certeza, é o tempo que essa imunização, né, esses anticorpos ficarão no corpo humano. Só que para fazer isso, a gente pode fazer com a população toda. A gente pode ver quem vai, né, com quanto tempo a minha população vai diminuir as taxas de anticorpos. Né? E aí, se por um acaso esses anticorpos não saem do sangue da população, significa que com aquelas doses, a população se preveniu, né, se imunizou para o resto da vida. Acontece de os anticorpos ficarem guardados na nossa memória imunológica. Com outras doenças, não. Esses anticorpos eles vão decaindo ao passar dos anos. E aí, são essas doenças, né, na verdade, essas vacinas que serão reaplicadas, né, tomando reforço a cada tantos anos, por exemplo. Lhe ouvindo aí falar, a gente imagina que o Covid não vai sair assim, nem tão cedo. Eu poderia dizer que a doença ela vai se caracterizar agora como os outros vírus da gripe. Por exemplo, o H1N1 ele já vem provocando epidemias aí há muito tempo e já é um vírus de circulação. Por isso que todo ano na vacina da gripe, né, um dos vírus que está lá é o vírus do H1N1. Então eu acredito que sim, que como o vírus o SARS-CoV-2, né, que é o nome correto do vírus que provoca a COVID-19, que é a doença do coronavírus, ele vai se tornar de transmissão comunitária, já se tornou, e assim, mesmo após a vacinação, se você não fizer esse bloqueio 100% da população, como a professora já havia falado, há a chance daquela doença ela voltar a aparecer. Não é? E aí, por isso, se tem esse mecanismo de imunização constante e esse critério, né, que a gente vê nos postos de saúde de sempre deixar marcado a próxima dose, mesmo que seja anos depois, deixa já anotadinho ali para você lembrar, justamente para ter essa padronização da minha população vacinada, da porcentagem da população vacinada, para eu garantir que aquela doença continue não circulando no meu país. Perfeito. Assim reforçando, né? Dando uma reforçada no sistema imunológico, até chegar mais ou menos o ponto que a gente não tem mais que a gente não chega mais a ouvir sobre a doença, né? Que foi no caso da varíola e da poliomielite. Devido à cobertura vacinal e as pessoas todas foram imunizadas, a doença hoje ela foi erradicada por conta do Programa Nacional de Imunização. Mas nem por isso ela parou de ser administrada essa vacina, né? A vacina da poliomielite ela é administrada até hoje. Mas nós não temos mais casos porque foram doenças erradicadas através da vacinação. Mas ela teve um surto muito grande no passado. Muito bem. Se deixar, a gente passa a tarde inteira, vara para a noite, né? Já se passaram aí, 43 minutos de conversa, rapidinho, né? Mas ficou bem esclarecido. Eu aprendi muito. Então, se eu aprendi, você que está nos assistindo, com certeza também aprendeu muito. Agradeço ao professor Júlio. Muito obrigado. Pela sua colaboração. Deixa aí suas redes sociais, para quem quiser lhe seguir, e seu Instagram. Deixa aí.
Gente, foi um prazer estar participando aqui, contribuindo. Eu tenho certeza que, como é o assunto do momento, tem gente que tem muita dúvida e muito medo, e eu espero, né, ter esclarecido, até porque, como profissionais da saúde, nós temos que defender, né, esses processos que a gente sabe que vai causar um bem para a população e não um malefício. Então, eu agradeço realmente a participação, obrigado ao Gratécnico, né, por me colocar aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né. Então, minhas redes sociais, né, meu Instagram é lá, @prof.juliogomes. Pode seguir lá, eu sempre posto também umas reportagens, umas curiosidades, né, apareceu uma coisa nova, eu jogo lá no Instagram, o pessoal gosta bastante. Muito bem. Professora e coordenadora do curso aí em Guarulhos, Tálfica, muito obrigado pela sua colaboração. Deixa aí sua saudação final, suas redes sociais, compartilha aí com a gente. Eu agradeço primeiramente pela oportunidade também de estar participando desse bate-papo, né? E eu acho super importante também para a população, porque mesmo com um ano, né? Eu acho que já deu 1 ano e meio que nós estamos com essa pandemia, ainda tem pessoas muito mal orientadas quanto a essa doença. Então, a promoção de saúde que nós fazemos, né? Nós da área da saúde, de estar orientando, educando a população, esclarecendo dúvidas, eu acho que isso é de extrema importância, e isso foi muito legal, né, pela Grautec, agradeço essa oportunidade. E também queria ressaltar uma coisa, que mesmo a pessoa se vacinando, mesmo ela tomando a sua primeira dose, ou que seja a segunda dose, a precaução, o cuidado ainda continua, né, porque como nós discutimos aqui, é uma coisa muito nova, ainda está passando por processos ainda de experiências, está passando por processos de estudos, né? Então, não é porque a pessoa tomou a vacina que ela não tem que usar mais máscara, que ela não tem que fazer higienização das mãos. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque mesmo tomando a vacina, sabemos que podemos desenvolver a doença. A vacina, ela se torna, assim, como se fosse um combate, uma proteção que o seu corpo vai receber, como se fosse um aumento ali de proteção de soldadinhos, né, para a batalha. Mas isso não impede de, por exemplo, a pessoa desenvolver a doença. Pode ser desenvolvida sim, né? É lógico que não vai ser desenvolvida de uma forma com que seja tão grave, mas as precauções e os cuidados, eles devem continuar. Eu agradeço a participação de todos vocês, obrigada por esse bate-papo, obrigada, professor, muito obrigada. Obrigado. E queria compartilhar também o meu Instagram, eu tenho 2 Instagram, Tutismid, e tenho o Instagram, que é Nightingale, que eu também coloco algumas informações sobre o curso de enfermagem, sobre algumas disciplinas e algumas curiosidades para ensino de todos os meus alunos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela colaboração de vocês dois. Obrigado a você por ter ficado com a gente até agora, né? A live vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso IGTV, tá? A gente vai postar lá. Já segue a gente, deixa lá seu like, né? Para que você possa sempre estar informado para os novos temas, tá bom? E sugira também, coloca aí nos comentários sugestões de temas que a gente vai estar sempre trazendo aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos no grau, não estamos sozinhos.